Voltamos aqui agora, um breve intervalinho, né, com o professor Pedro Cademartori, da UFPR. Vou apresentar brevemente aqui o professor Pedro para vocês. Professor Pedro, graduado em Engenharia Industrial Madeireira pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Pelotas, com período sanduíche na Universidade do País Vasco, Espanha. Doutor em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná e Embrapa Florestas, com período sanduíche na Université Laval do Canadá. Ele é bolsista de Produtividade PQ2 do CNPq, professor adjunto no Departamento de Engenharia e Tecnologia Florestal da UFPR. Ele atua como professor permanente no PPG Engenharia Florestal e no PPG Engenharia e Ciência dos Materiais. Desde 2022, ele está como diretor da Agência de Inovação SPIN da UFPR, a qual é o Núcleo de Inovação Tecnológica, o nosso NIT, né? E responsável pela propriedade intelectual, transferência de tecnologia, empreendedorismo e inovação na UFPR. Então, professor Pedro, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso workshop. A palavra é sua, fique à vontade para compartilhar aí a sua apresentação. Estaremos aqui acompanhando com muito gosto. Acho que precisa de só ativar o seu microfone. Bom dia, tudo bem? Professora Susan, obrigado pela apresentação, breve apresentação. Grato aos ouvintes que estão aí conosco, né, no YouTube, para esse evento. Mais uma vez eu podendo participar e contribuir de alguma maneira com as pessoas interessadas em acesso ao patrimônio genético, com conhecimento tradicional. São pontos extremamente pertinentes e necessários, diante de tudo que a Francine comentou anteriormente, principalmente pelo fato de que a nossa biodiversidade aqui no Brasil, ela é uma das maiores, se não a maior, em termos globais, e faz necessária essa aproximação, essa disseminação de informações. Eu parto do princípio que, obrigatoriamente, quando nós pretendemos acessar o patrimônio genético de alguma maneira, pensando como pesquisadores, nós devemos lembrar sempre que, em algum momento, pode haver a ponto referente à propriedade intelectual, né? Ou propriedade industrial, né? Que existe uma diferença entre ambos. E, de alguma maneira, é importante que as pessoas, e aí eu vou comentar um pouco o caso da UFPR aqui na apresentação, as pessoas passem a compreender a importância disso para evitar alguns embrólios que podem surgir ao longo do momento em que se pretende proteger isso, ou até mesmo, por exemplo, abrir uma spin-off dentro da UFPR, uma startup, certo, a partir de algum desenvolvimento em conjunto com a universidade, e aí parte-se para pequenos problemas que podem surgir com relação ao acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional. Bom, então eu vou iniciar a minha apresentação basicamente sempre frisando qual é o nosso papel aqui dentro da universidade. Como a professora Susan comentou, eu estou na direção, na gestão da Agência de Inovação, o NIT da UFPR, desde 2022, e desde 2021, a Agência de Inovação ela faz parte do que a gente chama de Superintendência de Parcerias de Inovação, a SPIN, é uma unidade nova na universidade, que reuniu várias outras unidades muito importantes dentro da perspectiva de inovação no contexto da UFPR e da comunidade externa. Hoje a nossa SPIN ela é coordenada pelo professor Amadeu Bona Filho. Além do professor Bona, eu no cargo da Agência de Inovação, nós temos a Sara, que trabalha com a Agência de Parcerias, o Sicora, José Sicora, na direção de prospecção e portfólio, e a Patrícia na parte de governo e investimento cultural e social. Para quem não conhece ainda o que de fato é a SPIN, eu vou ser bem breve aqui, até porque o nosso foco é outro hoje. A SPIN ela foi organizada em 2021 para ser uma unidade em que nós pudéssemos, no mesmo ambiente, né, não de forma isolada, muito pelo contrário, de forma coletiva e diária, interagindo, para um aspecto que é super importante dentro da UFPR. Nós, de alguma maneira, criarmos um elo com a sociedade, certo? Ou seja, nós temos maior interação com a sociedade. Nós, de alguma maneira, mostrarmos o que a universidade, a UFPR, tem e pode ser utilizada pelas pessoas, pensando
fora do nosso ambiente acadêmico e de pesquisa aqui dentro. Então, foram criadas essas 4 diretorias, né, de prospecção e portfólio, a agente de inovação, que já existia, a agente de governo e investimento social, como a de prospecção e portfólio são novas, e a agente de parcerias já existia na universidade, provavelmente aos que estão assistindo conheciam, é a antiga CRI, de Relações Interinstitucionais, que ficava vinculada à Proplan antigamente. Bom, a SPIN, pensando em que nós devemos e podemos interagir com agentes públicos e privados, ela tem como missão basicamente 4 tópicos, né? Promover a inovação, que é um dos papéis do que o Núcleo de Inovação Tecnológica, a agência de inovação, tem, basicamente cuidando da propriedade intelectual gerida, criada e gerida dentro da universidade, ou seja, fortalecendo a inovação e o devido impacto que isso pode causar no país e em esfera global. Apoiar os coordenadores de alguma maneira via agência de parcerias, no sentido de celebração de acordos, cooperação técnica, por exemplo, com agentes públicos e privados. Transformar a educação empreendedora, esse é um outro ponto dentro da agência de inovação que a gente busca, justamente porque aqui uma grande parcela, e isso pelo menos é uma visão particular minha, uma grande parcela dessas propriedades intelectuais que a universidade desenvolve por meio de seus grupos de pesquisa, que podem ou não ter o acesso ao patrimônio genético, que é o foco do nosso evento, né? Mas a grande maioria dessas propriedades intelectuais deveriam ser desenvolvidas além disso, ou seja, levadas à sociedade por meio de empresas criadas aqui dentro, ou seja, spin-offs que pudessem ser criadas pelos grupos de pesquisa, né? Isso a legislação hoje permite, é super flexível com relação a isso e deve ser incentivado de alguma maneira. E, além disso, onde entra a questão, em algum dos pontos de acesso ao patrimônio genético, a questão de visibilidade à produção intelectual da UFPR, certo? É importante aqui nós frisarmos que a UFPR, de fato, tem grupos de pesquisa muito fortes, que desenvolvem as competências. Bom, o professor Suzão faz parte de um grupo muito forte quando a gente fala em propriedade intelectual dentro da UFPR, isso é um exemplo, e são um dos nossos maiores usufruidores dos serviços que a agência de inovação possui. É super importante dar essa visibilidade, por quê? Porque é construído, é desenvolvido dentro da universidade uma série de competências que servem à sociedade, mas talvez a gente fale em algum momento de nós mostrarmos, nós disseminarmos essas informações para a sociedade, o que nós podemos colaborar com ela, certo? Bom, aí dentro desse aspecto das unidades, eu vou me deter à agência de inovação, que é o nosso foco aqui, é onde eu posso falar com mais propriedade, né? Até porque as outras unidades têm seus critérios específicos. Para quem gostaria de conhecer um pouco mais, pode acessar o site da SPIN ou nos visitar aqui no Centro Politécnico, perto da saída, em frente ao condomínio de laboratórios. Mas a agência de inovação hoje, dentro do aspecto da Universidade Federal do Paraná e da sociedade como um todo, basicamente ela trabalha com a ideia de nós auxiliarmos os professores, técnicos administrativos e discentes no desenvolvimento dessas propriedades intelectuais, para que elas possam ser protegidas e nós garantirmos o direito da propriedade junto aos institutos regulamentadores, né? Leia-se INPI aqui no Brasil e outros internacionais como o ISPTO e outros órgãos de proteção de propriedade intelectual. Além disso, um ponto muito importante que não só nós protegermos essas propriedades intelectuais, mas nós fazermos um serviço de prospecção para que essas propriedades intelectuais possam ser licenciadas, ou seja, nós transferimos essa tecnologia para para empresas, sejam elas públicas ou privadas, para que nós possamos utilizar essas tecnologias desenvolvidas aqui no UFPR por meio de processos e produtos, certo? O que isso gera? Royalties. O que isso, consequentemente, também gera? Reinvestimento dentro da própria universidade com relação ao desenvolvimento da estrutura física e técnica da universidade. Um outro ponto importante que eu já comentei anteriormente, que é a nossa necessidade de nós disseminarmos a cultura empreendedora para a comunidade interna da UFPR e externa à UFPR. Por quê? Porque é necessário que aqui dentro, para que essas propriedades intelectuais que tenham ou não acesso ao patrimônio genético, que é o nosso foco aqui, possam se desenvolver por meio de ambientes promotores de inovação, certo? Então, a ideia é nós sempre criarmos mecanismos que possam
gerar alguns empreendimentos inovadores. Então, eu tenho como, não direi meta, porque isso é muito, eu seria muito audacioso comentando isso, mas eu tenho como, talvez, eu almejo um dia que a universidade possa, por exemplo, majoritariamente que as tecnologias que a universidade crie, nós possamos desenvolvê-las internamente antes, ou seja, por meio de criação de spin-offs e colocar essas empresas posteriormente dentro do mercado, ou seja, nós não desenvolvemos propriedades intelectuais justamente só para nós engavetarmos e a sociedade não conhecer o que nós temos à disposição dela, certo? Então, a agência de inovação tem um papel preponderante nesse contexto. Um ponto importante que vale ressaltar sempre são os ambientes promotores de inovação. Então, nós temos aqui dentro da UFR alguns espaços que promovem a inovação de alguma maneira. Então, nós temos o Hub de Inovação aqui no Centro Politécnico, aqui a sede da SPIN, à direita vocês podem ver, aqui em frente ao condomínio de laboratórios do Politécnico. Aqui nós temos alguns espaços de inovação novos, então nós recentemente criamos um mini anfiteatro aqui dentro desse espaço aqui, justamente para nós termos palestras, reuniões referentes à inovação, né, de alguma maneira. Pretendemos criar outros ambientes promotores de inovação em um futuro muito nos próximos meses, talvez, assim, eu espero, principalmente perante o que a gente soube ontem, né? Então, uma notícia nova, a gente conseguiu ser agraciado com em torno de R$800 mil do governo do estado para a criação de ambientes novos, e nós investimos em inovação dentro da universidade. Então, a busca incessante por disseminar essa informação passa por nós acessarmos recursos e nós promovermos isso dentro da universidade. Como que, de alguma maneira, nós podemos fazer isso? Por meio da incubação de empresas aqui dentro da universidade. Então, esse conhecimento todo que é desenvolvido aqui, hoje nós tentamos sempre e incentivamos, na verdade, as pessoas, o nosso corpo docente, discente, de técnicos, que possam, de alguma maneira, participar das empresas incubadas, porque isso a legislação federal permite, não há nenhum óbice com relação a isso, e hoje em dia alguns órgãos regulamentadores, né, eles incentivam que as instituições federais façam essa gestão da inovação por meio de criação de spin-offs dentro das instituições federais, estaduais, enfim. Bom, dentro desse contexto todo, vale ressaltar um termo, um conceito técnico, eu diria assim, para respaldar o que a gente vai conversar daqui a pouco a respeito de patrimônio genético e propriedade intelectual na UFPR, como nós fazemos essa gestão. Então, basicamente, quando a gente olha, nós observamos qual é o conceito de inovação, até para que as pessoas não confundam inovação com algo que é de fato inédito, original e não há, que é digamos, uma invenção. Depois vocês vão observar quando a gente pensa nos requisitos de patenteabilidade. Inovação, a gente tem que perceber que é nada mais do que nós introduzirmos algum tipo de novidade, aperfeiçoarmos algo no ambiente produtivo, ou seja, na sociedade, que resulte em novos produtos, serviços ou processos, certo? O que isso significa? É que as pessoas pensem, desenvolvam algo que vai agregar algo à sociedade. Basicamente isso. Não há necessidade de nós inovarmos sempre pensando em produzir algo que nunca foi pensado, imaginado, desenvolvido em ambiente global. Não. Aqui nós temos que principalmente pensar em aperfeiçoamento para o ambiente produtivo, ou seja, aquilo que eu estou desenvolvendo vai gerar algum benefício à sociedade? Se sim, pode ser considerado inovação. Não necessariamente essa inovação remete a algum tipo de desenvolvimento, por exemplo, de uma propriedade industrial que seja passível de proteção, certo? Então, aqui, baseado nesse conceito, eu remeto ao que de fato significa propriedade intelectual para nós, certo? Então, os conceitos básicos de propriedade intelectual basicamente são leis que garantem aos inventores, certo? Aos responsáveis, a proteção, o seu domínio de que de fato aquilo foi inventado por eles, certo? Então, existem três situações que a gente pode pensar em propriedade intelectual. Então, lembrem desses termos. A propriedade intelectual vai remeter ao quê? A direitos autorais, como está aqui, eu não sei se meu mouse aparece na tela, mas direito autoral, propriedade industrial e proteção sui generis. O que isso significa? Bom,
direitos autorais é basicamente vinculado pela Lei 9.610, certo? Então, lá eu estou falando de direitos de autor, direitos conexos e programas de computador. Então, a lei dos direitos autorais, ela já vai dar ênfase em que a autoria daquele livro, daquela cartilha, daquele jogo de tabuleiro, por exemplo, ou daquele programa de computador, de fato é daquela pessoa, certo? Não há a necessidade de nós registrarmos isso no NPI, certo? Não, nada, relação alguma. Então, surgem, por exemplo, aqui hoje na UFPR, a realidade é a seguinte: surgem muitas demandas aqui dentro da agência de inovação perguntando, Pedro, eu posso registrar no NPI um jogo de computador, um jogo de tabuleiro, um livro? Aí nós explicamos basicamente o que se trata da Lei 9.610, ou seja, que é referente à Lei dos Direitos Autorais. Esse tipo de propriedade intelectual não remete-se ao que a gente conhece como propriedade industrial, que é o que o NPI faz a proteção, certo? Então, nos direitos autorais, é basicamente eu remeter a autoria, de fato, de um livro, de uma cartilha, de um vídeo, de um filme, por exemplo, enfim, situações como essa. Essa lei ela é muito fácil e didática de nós compreendermos. Então, se vocês acessarem a Lei 9.610, vocês vão ver uma lista, isso também tem no site da SPI, essas informações, uma lista de exemplos que são considerados e que são cabíveis à lei dos direitos autorais. Quando nós falamos em propriedade industrial, que é um tipo de propriedade intelectual, aí sim entra o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, certo? Este é o órgão regulamentador, o órgão brasileiro regulamentador, para que nós protejamos o que nós desenvolvemos em termos de propriedade industrial. Então, é a Lei 9.279, certo? Então, essa lei de propriedade industrial, ela regulamenta a proteção de marcas, ela regulamenta a proteção de patentes, de desenhos industriais, indicações geográficas e segredo industrial e concorrência desleal, certo? Então, esse é um ponto importante. Bom, ok, temos essa situação referente a uma lei federal, certo? Antes de passar ao próximo, eu vou falar sobre proteção sui generis. Por quê? Porque aqui é super importante. Aqui a proteção sui generis nada mais é do que nós protegermos topografia de circuito integrado, as cultivares que são utilizadas aqui na universidade e o conhecimento tradicional, certo? Aqui, qual o ponto que eu gostaria de comentar? As cultivares, certo? O que isso importa hoje para a UFPR em termos de proteção da propriedade intelectual? Para vocês terem uma ideia, e na verdade a maior parte da nossa comunidade não tem esse conhecimento, a maior taxa de royalties que a UFPR recebe hoje anualmente, e dificilmente ela vai ser batida, eu espero que seja batida um dia, né? Mas hoje são as cultivares de cana-de-açúcar, por incrível que pareça, que detém a maior taxa de royalties em relação à exploração comercial dessas propriedades intelectuais geradas aqui dentro da UFPR. Porque nós temos o programa, o RIDESA, que é um programa de mais de 30 anos de vigência, certo? É um programa muito antigo, muito bem robusto e estruturado pelo pessoal do setor de agrárias, que faz com que essas cultivares de cana-de-açúcar produzidas pela UFPR sejam exploradas comercialmente por empresas do Brasil inteiro, certo? Bom, voltando à propriedade industrial e complementando a questão de cultivares. Como que a gente pensa isso dentro da UFPR hoje em dia, certo? Qual é o papel da agência de inovação com relação à propriedade industrial e às cultivares, que é uma proteção sui generis? É nós garantirmos e nós colaborarmos com os inventores, certo? Ou melhoristas, no caso de cultivares, melhoristas genéticos, em que eles tenham acesso a todas as informações necessárias para que eles possam, de fato, proteger essas informações, essas novidades, essas inovações dentro das regulamentações existentes no Brasil ou no exterior, certo? Como que nós fazemos isso? Basicamente, nós temos uma resolução, a 0115 do COU1, que está atualmente em atualização. A 0115 do COU1, ela detém todos os detalhes a respeito do quê? De como é feita essa proteção e de como nós dividimos essa proteção quando há o uso e exploração comercial da mesma, certo? Então, a 0115, ela delibera, ela baliza
praticamente todas as situações em que são convenientes a equipe da agência de inovação deliberar com relação às dúvidas ou os procedimentos envolvidos com os discentes, docentes e técnicos administrativos que procuram a agência de inovação. Vale ressaltar aqui uma situação específica que é, por exemplo, dentro de propriedade industrial, e aí isso não tem uma relação direta com o acesso ao patrimônio genético, mas é importante nós pensarmos que hoje existe um direcionamento das indústrias, isso não é de agora, obviamente, mas hoje está cada vez mais forte, em que muitas vezes as indústrias ou até mesmo universidades, grupos de pesquisa, optam por não depositar as patentes, mas sim pensar no que a gente chama de segredo industrial. Por quê? Porque hoje o que nós recebemos dos órgãos regulamentadores nos últimos anos? Uma necessidade de que haja um trabalho mais exíguo, e quando eu falo nós, são todas as instituições federais do Brasil, não é o UFPR em específico, mas foi uma solicitação deles, um convite a eles que as universidades pensem mais em transferir essas tecnologias, sejam elas protegidas ou não, para a sociedade, ou seja, para empresas usarem e explorarem comercialmente. Muitas vezes é muito mais plausível nós pensarmos em segredo industrial do que depósito de patente, certo? Por quê? Porque o segredo industrial muitas vezes pode gerar maior bônus para os grupos de pesquisa, para as empresas consequentemente. Mas isso, obviamente, é algo que não, a questão das patentes não deve ser diminuída, muito pelo contrário, acho que cada vez mais nós devemos depositar as patentes e mostrar à sociedade, tornar público que a universidade é detentora de um conhecimento magnífico e que as empresas, para que elas tenham acesso a isso, elas devem licenciar as nossas patentes. Então, cada vez mais nós buscarmos em que, por exemplo, um dia nós tenhamos uma proporção 1 para 1. A cada uma patente depositada, eu tenho um licenciamento da tecnologia para o mercado, certo? Esse valor é mais baixo ainda em todas as universidades do Brasil, né? Sejam elas federais, ou estaduais ou privadas. Mas é importante que um dia a gente busque uma proporção 1 para 1. A cada patente depositada, nós temos um licenciamento. É algo sonhador? Talvez. Mas se nós continuarmos um trabalho referente a isso, pode-se chegar a um avanço para buscar essa proporção. Bom, então, de fato, aí focando em patente, que é o grande problema, eu diria assim, quando a gente fala em acesso ao patrimônio genético, ao conhecimento tradicional, para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, nos assistindo hoje, quem não sabe de fato o que significa uma patente nada mais é do que um título de uma propriedade temporária, certo? No caso de patentes de invenção, são 20 anos. Então, durante 20 anos, certo? Tu serás um dos inventores e será outorgado pelo Estado, ou seja, pelo governo federal, quanto à detenção dos direitos sobre aquela criação. Então, ok, desenvolvi, protegi essa propriedade industrial, certo? Foi uma propriedade industrial, uma patente do tipo de invenção ou modelo de utilidade, e durante 20 anos eu serei um dos inventores daquela propriedade antes que ela caia em domínio público, certo? Ou seja, depois de 20 anos, aquela patente ela deixa de existir e aquele teu desenvolvimento, aquela tua invenção ou aquele teu modelo de utilidade, ela entra em domínio público, certo? Como que funciona? Nós temos dois tipos de patentes, como eu comentei, patente de invenção ou modelo de utilidade. Quais são as principais diferenças entre essas patentes? A patente de invenção nada mais é do que a criação de algo inexistente, e esse de fato entra a questão de inexistente, e que representa uma solução nova visando um efeito técnico em determinada área tecnológica, certo? Ou seja, pensando de uma forma bem pragmática, não pode haver algo em escala global que seja similar ao que tu estás protegendo, certo? Aí, obviamente, entram alguns detalhes que as pessoas que têm mais conhecimento com relação que participam mais da agência de inovação com relação à proteção de propriedade industrial, sabem que é o quê? Não necessariamente eu preciso proteger todo aquele meu produto. Então, por exemplo, eu vou pegar essa caneca aqui que eu tomo café. Eu desenvolvi essa caneca aqui, certo? Mas eu não vou proteger a caneca como um todo, certo?
eu vou proteger muitas vezes algum detalhe inovador que representa uma criação que está contida nessa caneca. Então, a gente pode, por exemplo, pegar um exemplo aleatório de base tecnológica. O iPhone, por exemplo, que alguns de vocês possuem. O iPhone ele tem pelo menos umas 100 patentes dentro daquele telefone, certo? Por quê? Porque eles não protegem o produto como um todo. Eles protegem várias peças dentro daquele telefone, certo? Que fazem com que ele se torne um iPhone. Ou seja, se alguma daquelas patentes não existe mais ou eles deixam de utilizar aquela peça, aquele produto provavelmente vai deixar de ser o iPhone. Então, tem essas situações. Então, não é a proteção como um todo, mas são detalhes da proteção. Porém, quando a gente fala em patente de modelo de utilidade, certo? Nada mais é do que consiste, na verdade, em um instrumento, algum objeto, certo? De uso prático, ou seja, eu vou buscar ali o aperfeiçoamento, ou seja, uma melhoria funcional no uso ou na fabricação. Então, o que acontece muitas vezes aqui dentro da UFPR? Algum grupo de pesquisa possui já essa patente de invenção, mas em algum momento eles continuaram o desenvolvimento daquela linha de pesquisa e eles chegaram a uma melhoria funcional daquela patente de invenção anteriormente já protegida aqui dentro. Então, o que acontece? Eles podem e devem, né, depositar uma outra patente considerando um tipo de modelo de utilidade, ou seja, eu estou melhorando de forma funcional aquilo que já existe. E não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, isso deve ser estimulado. Por quê? Porque essas melhorias funcionais, essas patentes do tipo modelo de utilidade, elas andam juntas com o que a gente conhece como melhoria ou aumento do grau de maturidade das tecnologias, né? Também conhecido como TRE, certo? Ou seja, a partir de algumas melhorias funcionais e alguma tecnologia já protegida, eu consigo, consequentemente, aumentar a maturidade tecnológica daquele meu produto ou daquele meu processo, fazendo com que seja mais fácil, em algum momento, nós chegarmos até a sociedade, ou seja, nós utilizarmos aquela tecnologia no dia a dia da sociedade. Bom, desses dois tipos, nós temos que sempre lembrar quais são os requisitos de patenteabilidade. Não são tão simples assim. Quando nós falamos em patentes de invenção, certo? Existem 3 requisitos que a gente precisa atender. Novidade, ou seja, a tecnologia não está descrita ou existe no estado da técnica. Aplicação industrial, quando pode ser utilizada de fato na indústria, produzida ou utilizada na indústria. E esses dois são os mais fáceis, eu diria assim, de serem atendidos. Normalmente não é um grande problema quando o NPI avalia as propriedades industriais protegidas pela UFPR, pelos grupos de pesquisa da UFPR. O grande problema está nesse segundo aqui que eu deixei por último, que é a atividade inventiva, quando eu estou trabalhando com a patente de invenção. Por quê? Porque aqui é basicamente assim, isso é bem clichê quando o NPI responde à agência de inovação aqui solicitando algumas correções das patentes. Eles colocam sempre essa frase muito básica, eu diria assim, eu já não sei quantas vezes eu já li isso aqui quando chegam os pedidos. Um técnico no assunto que não decorra de maneira evidente ou óbvia no estado da técnica, ou seja, eles muitas vezes falam assim, não, isso não tem atividade inventiva, porque um técnico qualquer na área, ele poderia pegar essa descrição do processo ou produto e poderia replicar. Então, isso de alguma maneira não tem atividade inventiva, certo? Ou seja, quando a gente fala em invenção, tem que representar algo mais do que o resultado de uma mera combinação de características conhecidas. Ou seja, eu não posso pegar o X, pegar o Y, juntar eles, e criar algo novo. Não, porque de fato é o que é o NPI, tecnicamente, obviamente não é dessa forma que eu estou colocando para vocês, mas tecnicamente ele apresenta para nós. Um técnico poderia também pegar o X, pegar o Y, juntar e fazer esse produto ou esse processo, certo? Então, esse é o ponto principal de dificuldade, eu diria assim, para nós protegermos patentes de invenção. Por isso que eu comentei da caneca. Não necessariamente eu vou proteger a caneca inteira, eu vou proteger algum detalhe da caneca que faça com que ela tenha esse perfil de atividade inventiva, certo? Então, esse é o principal ponto que tem que ser levado em consideração quando nós pensamos em proteger uma patente do tipo invenção, certo? Aí vem uma outra pergunta que chega aqui sempre dentro da UFPR pela nossa comunidade.
Eu posso patentear uma ideia? Não. A lei de propriedade industrial, certo? Ela exclui qualquer tipo de proteção quando se remete a uma ideia, ou seja, uma ideia abstrata ou método sem potencial de escalonamento. Isso tudo sempre tem que ser remetido muitas vezes ao que eu já comentei anteriormente, que é a lei dos direitos autorais. Então, aqui vocês precisam chegar aqui ou pensar em desenvolver alguma patente, por exemplo, em algo que seja uma novidade, uma aplicação industrial e tenha atividade inventiva, certo? Então, antes, e aí eu sempre recomendo isso para as pessoas que conversam conosco aqui e pedem ajuda, antes de nós montarmos um projeto de pesquisa, o ideal seria esse. Antes de nós montarmos um projeto de pesquisa para buscar um financiamento público-privado, nós pensamos assim, olha, essas ideias que nós construímos aqui, elas são passíveis de proteção ou não? Né? Então, o ideal seria nós já pensarmos, antes de desenvolver o projeto, se aquilo pode direcionar algum tipo de proteção de propriedade industrial. Por quê? Porque aí o teu direcionamento vai com base em nós buscarmos atender aqueles 3 requisitos de patenteabilidade: inovação, aplicação industrial e atividade inventiva, certo? Muitas vezes o que acontece, e não, obviamente isso não é generalizado, mas em algumas vezes já aconteceu nesse período que eu estou aqui na agência, de chegar aqui ideias muito boas, maravilhosas, ideias no sentido de patentes já escritas, então foram tecnologias desenvolvidas muito boas, mas que pecaram em algum momento do desenvolvimento do projeto de pesquisa, que fez com que ele não tivesse aquela atividade inventiva. Então, a ideia sempre que eu dou às pessoas é que, antes de nós pensarmos no desenvolvimento propriamente dito, existe possibilidade de proteção de propriedade industrial nessa parceria que eu estou formalizando? Sim, existe. Então tá. A partir disso eu vou estudar quais são os requisitos que eu tenho que atender para futuramente eu proteger aquela propriedade intelectual junto à universidade, junto à agência de inovação, certo? Como que nós fazemos isso hoje em dia? Obviamente aqui dentro da agência de inovação nós temos uma equipe. Então hoje nós somos em 9, contando comigo. Então, na parte de propriedade intelectual, são 2 pessoas, especificamente a Cássia e a Amanda. A Cássia e a Amanda, elas têm funções distintas, obviamente. Então, hoje, por exemplo, para quem é da comunidade da UFPR e for conversar conosco, quem vai lhe ajudar, principalmente na elaboração de um pedido de patente ou nos tratos administrativos? A Amanda. Bom, a Amanda ela vai passar toda uma série de formulários para vocês, uma série de instruções para vocês buscarem fazer algumas deliberações sobre o que vocês desenvolveram. O primeiro deles é busca de anterioridade, certo? Aí eu coloquei ali, entre parênteses, realizada pelo inventor, certo? Inicialmente, ela pode ser realizada pelo inventor. O que significa essa busca de anterioridade? Tu verificares nas bases de dados, não só bases de dados de artigos científicos. Na verdade, o ideal é que a gente busque bases de dados de patentes, certo, pessoal? Então, não é nós irmos no Web of Science, não é nós irmos no Scopus, em qualquer outro tipo de base de dados de artigos científicos, se é do Cielo, enfim. Lá, obviamente que lá existem artigos que podem conter algo relacionado ao seu desenvolvimento. De fato, acontece isso muitas vezes, mas é muito importante que nessa busca de prioridade nós foquemos nas bases públicas ou privadas, mas principalmente as públicas, de patentes, ou seja, INPI, que aqui no Brasil, o SPTO nos Estados Unidos, SpaceNet na Europa, JPO no Japão, ou Free Patents Online, ou até mesmo Google Patents, que reúne muitas, principalmente da China. Por que eu comento a China? Porque a China tem uma quantidade absurdamente alta de patentes depositadas em escala global. Ou seja, hoje o trabalho deles funciona significativamente em eles protegerem qualquer tipo de tecnologia que eles desenvolvem lá, certo? Bom, dentro desse contexto, o que vale ressaltar aqui até para a nossa comunidade, ou até mesmo os externos, é a busca de anterioridade. Por exemplo, eu tenho uma tecnologia que eu desenvolvi que eu acredito que tenha possibilidade de proteção, né, dentro da UFPR, já que nós temos aquela resolução 0115 que diz que todos os desenvolvimentos dentro da UFPR devem ser de propriedade da própria UFPR, ou seja, os professores, técnicos, discentes envolvidos ou pessoas externas envolvidas serão os inventores,
mas o gestor da patente é a Universidade Federal. O que significa gestão? Pagamento de qualquer tipo de taxa ou acompanhamento junto ao NPI, ou seja, o inventor desenvolve a tecnologia, ele não vai se preocupar mais em fazer trâmites administrativos para saber se a patente dele foi aceita ou não. É basicamente a agência de inovação vai fazer todo o acompanhamento, certo? E aí, nos momentos em que o NPI responder, os inventores serão comunicados, por quê? Porque nós precisamos do conhecimento do estado da técnica, ou seja, a expertise dos inventores, para que eles auxiliem a responder perguntas técnicas que o NPI nos faz, ou seja, os avaliadores ad hoc, os analisadores das patentes do NPI, eles vão solicitar alterações de cunho técnico. Quem faz isso? A agência em conjunto com os inventores. Então, ou seja, é um trabalho em parceria, coletivo, entre os inventores e a agência de inovação, que é o NIT responsável pela propriedade intelectual da UFPR. Bom, chega a um ponto assim, mas Pedro, eu não tenho conhecimento de como fazer uma busca de notoriedade. Como que a UFPR pode nos auxiliar nisso? Bom, nós temos um serviço, certo, em que nós contratamos um escritório de advocacia especializado em propriedade intelectual que faz esses trabalhos em conjunto conosco, ou seja, se o inventor não tem esse conhecimento, ele sabe o que é o estado da técnica, sabe desenvolver a tecnologia, mas ele não sabe fazer essa busca. O que ele pode fazer? Por exemplo, ele pode entrar em contato conosco e nós solicitarmos esse escritório de advocacia contratado, fazer a busca de anterioridade para os inventores, ou seja, nós temos um serviço a oferecer à comunidade sem custo algum para os inventores. Por que isso é necessário? Porque, como eu comentei lá no início, é importante nós disseminarmos a necessidade de nós pensarmos sempre em inovação na Universidade Federal do Paraná. Então, esse serviço é oferecido justamente porque é necessário que nós consigamos sempre evoluir em termos de nível de maturidade com relação aos nossos desenvolvimentos de base tecnológica. Ou seja, nós facilitarmos e nós agilizarmos, darmos celeridade para que não demore 5, 6 anos para nós termos uma carta patente, mas demora às vezes 1, 2 anos, como o ano passado teve uma patente que foi preparada de forma, digamos assim, rigorosa, né, pragmática, pelo inventor junto com a agência, e a carta patente ela foi emitida em 1 ano, 360 dias, certo? Por quê? Porque nós usamos de alguns artifícios que a legislação permite, como exame prioritário, patente do tipo verde, e aí, veja, patente do tipo verde, os tipos de patente que são classificações das patentes, certo? Então, se eu encaixo o meu desenvolvimento em patente verde, eu consigo acelerar o meu processo de avaliação dentro do NPI. Por quê? Porque o NPI fala que patentes verdes, e essas patentes verdes muitas vezes têm relação com acesso ao patrimônio genético, ou seja, eu utilizei algo da biodiversidade do Brasil para desenvolver uma propriedade industrial, ela foi protegida, ela acessou o patrimônio genético, ele informou o NPI, que a gente vai chegar nessa parte, obviamente, e eu posso classificar essa patente como patente do tipo verde. O que isso significa? Eles vão acelerar. Por quê? Porque o NPI é um órgão do governo federal, e o órgão do governo federal, o NPI, ele quer que essas tecnologias desenvolvidas nas instituições públicas ou privadas do Brasil e que tenham relação com sustentabilidade, bioeconomia, sejam dispostas ao mercado de uma forma mais célere, de uma forma mais ágil, certo? Bom, o que isso significa? Temos o direito, então, de fazer isso sem custo algum dentro da universidade. Bom, o que acontece depois? Fiz a busca, vi que é possível eu proteger isso com alguns ajustes. Então, por isso que a busca de notoriedade muito bem feita é essencial, gente. Por quê? Porque o grande detalhe, o coração de uma patente, para vocês entenderem, é o que a gente chama de quadro reivindicatório. Ou seja, no quadro reivindicatório vai estar o que eu de fato quero proteger. Então, é aquele detalhe da caneca que eu vou proteger, que é a minha reivindicação. Eu não vou proteger a caneca como um todo, porque senão ele fala assim, não, já existe aqui uma patente ou algum trabalho acadêmico, por exemplo, que montou uma caneca muito similar à tua. Então, isso não tem atividade inventiva alguma. Então, tu vai proteger um detalhe da caneca que faça com que aquela tua caneca, de fato, seja diferente de todas as outras que existem no mercado, certo? Então, vejam, falando da caneca de uma forma bem abstrata, porque, obviamente, não são esse tipo de tecnologia que a universidade desenvolve, certo? Bom,
Mas nós chegando no segundo ponto é a redação. O que isso tem relação com a busca? Se a busca de notoriedade ela é muito bem feita, a redação do pedido de patente ela é direcionada de uma maneira que facilite o desenvolvimento desse documento. Esse documento, que se trata da redação a patente propriamente dita, ela passa por uma série de formulários com inserção de dados dos inventores e relatório descritivo, as reivindicações propriamente ditas, o resumo, o desenho, por exemplo, em casos que há de inserção de figuras, ou até mesmo em outro tipo de propriedades industriais. Como isso é feito dentro da universidade? Existe todo um fluxo de processo muito bem estabelecido, certo? Então, esses fluxos de processo da agência hoje, para quem gosta dessa parte, todos estão disponíveis na transparência da UFPR e no site da SPIN, obviamente. Então, os fluxos são bem estabelecidos. E hoje, eu espero que muito em breve isso seja feito e será feito, né? Posso adiantar isso para vocês, dentro de uma plataforma específica para os inventores. Então, se tudo der certo, nós deixaremos de usar os formulários que nós hoje utilizamos diariamente para nós redigirmos essas patentes, certo? Como isso é feito hoje? Então, eu coloquei aqui algumas imagens de parte dos formulários que a nossa equipe, especificamente a Amanda, manda para os inventores, para eles preencherem, certo? E dentro desses formulários todos, existem algumas situações que remetem ao que vocês estão comentando hoje, ao longo do evento, hoje e nos outros dias, sobre acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional. Ou seja, nesse primeiro momento, quando vocês estão preenchendo os formulários para a redação da patente, vocês já devem informar para nós aqui que se houve ou não o acesso, certo? Que eu vou comentar mais à frente referente a isso. Ok, redigi minha patente, protegi minha patente. Depositei e acompanhei no NPI, ou é realizado pela agência de inovação aqui dentro da SPIN, certo? Posteriormente a todo o acompanhamento, que às vezes pode demorar um pouco ou algum tempo mais específico, nós chegamos até o que todos os inventores desejam, essa foto aqui embaixo, que é a carta patente, certo? Ali, eles estão emitindo uma carta dizendo que, de fato, vocês têm direito àquela proteção durante aquela propriedade, aquele desenvolvimento durante 20 anos. O que significa? Ali está dizendo que, de fato, certo? Não há nada igual, similar à invenção que vocês protegeram. Bom, aí entra uma pergunta que também sempre surge aqui dentro da universidade, aqui na agência de inovação. Eu preciso esperar a carta patente para que eu possa usar e explorar comercialmente isso no mercado? Não. Então, por exemplo, se tu deposita uma patente hoje, quinta-feira, na hora seguinte ao depósito, já pode começar a negociação ou já pode assinar um acordo de licenciamento com uma empresa específica que queira usar e explorar comercialmente. Quais são as vantagens? As vantagens são que rapidamente tu terás um licenciamento de uma propriedade industrial que tu protegesse aqui dentro da UFPR. Quais são as desvantagens para a empresa? Ela não tem certeza de que aquela propriedade industrial lá gerará uma carta patente. Isso é um empecilho, isso é um aspecto que limita e trava, muito pelo contrário. As empresas, muitas vezes, elas não estão interessadas de fato na carta patente, elas querem a tecnologia, certo? Elas querem acessar o quanto antes a tecnologia. Então, isso também é incentivado, ou seja, a partir do momento que há o depósito, nós fazemos um trabalho de prospecção ativa para ver se aquela patente tem um potencial de mercado e quais empresas se interessariam por ela, certo? Então, esse é um ponto super importante aqui dentro. Então, de uma forma geral, o fluxo de depósito de uma propriedade é isso aqui. Eu comunico a invenção, eu envio as orientações, eu analiso toda a documentação, e ou seja, aqui, quando eu falei do escritório especializado, ele entra aqui. Um detalhe que eu esqueci, a redação da patente, ela precisa obrigatoriamente ser feita pelos inventores? Não, também. Então, se vocês não têm conhecimento para redigir uma patente, porque vejam, redigir uma patente não tem relação alguma, isso eu sempre friso para todo mundo que vem aqui, a escrever um artigo científico ou um projeto de pesquisa para buscar subvenção econômica. Não há similaridade em escrever uma patente e um artigo científico. É um outro direcionamento que a gente dá quando a gente escreve uma patente, certo? Vocês não podem pensar que é simples, eu sei escrever artigos para revistas de alto fator de impacto, então eu vou tirar de letra escrever uma patente. Não. Já vi casos de pessoas muito bem conceituadas com
currículos maravilhosos com relação à propriedade científica, produção científica, artigos especificamente, que não têm o domínio de nós redigirmos para a redação de patentes, certo? Ou seja, há necessidade de fazer um outro tipo de treinamento com relação à redação de patentes. Como que a gente busca hoje isso? Isso deve ser também disseminado. Hoje está em processo de finalização um acordo de parceria com o INPI, certo? Então, o INPI tem um escritório aqui dentro, o chefe da unidade de Curitiba é o Douglas. O Douglas já foi professor lá no departamento da professora Susan, certo? O Douglas, ele tem um conhecimento exímio, tanto é que ele trabalha no INPI, e conversando com o Douglas, eu falei, Douglas, isso partiu também deles, né? Por que a gente não coloca o INPI dentro da UFPR? Não há possibilidade de nós tentarmos disseminar essa cultura de inovação, de redação de patentes, proteção da propriedade intelectual dentro da universidade? Então, claro, Pedro, seria ideal que a unidade de Curitiba do INPI pudesse colaborar de forma significativa com a UFPR, não só com a UFPR, mas com outras instituições aqui, eles estão prevendo isso. Mas quando eu propus isso a ele, foi assim, surgiram várias ideias de como nós poderíamos, de fato, por meio da agência de inovação e do NPI, nós estimularmos a nossa comunidade a pensar não só na produção de artigos científicos, mas também na potencial proteção disso, fazendo com que não fosse, por exemplo, protegido de qualquer maneira, ou seja, houvesse um trabalho de base fundamental para que aquelas proteções enviadas para análise do NPI estivessem mais consistentes, ou seja, tivessem mais probabilidade de êxito na obtenção da carta patente. Então, isso vai acontecer, já acontece, na verdade, de maneira informal, mas está sendo finalizado a celebração de um acordo de cooperação técnica entre NPI e UFPR para que o NPI esteja aqui dentro da UFPR, ou seja, o NPI atuando junto conosco, buscando que essa disseminação com relação à necessidade de proteção intelectual seja mais, digamos assim, mais comum perante a nossa comunidade, certo? Principalmente pelo que hoje a nossa sociedade preconiza com relação a isso, né? Bom, e aí, por fim, a gente deposita no NPI, certo? Que é a hora que os inventores falam assim, ufa, tirei esse peso das costas, consegui terminar esse depósito, vamos aguardar os trâmites, certo? Baseado nisso, quais são os números de gestão de propriedade intelectual na agência hoje atualizados? Então, eu atualizei isso essa semana, né, quando eu estava finalizando a apresentação. Hoje, nós temos 817 registros de propriedade intelectual. Eu coloco intelectual aqui porque nós sempre pensamos nas cultivares junto, certo? Que é um tipo de proteção sui generis. Patentes mais programas de computador, cultivares, desenho industrial, marcas, enfim, são 817 registros hoje, até hoje, na Universidade Federal do Paraná. Nós temos 141 patentes concedidas, ou seja, cartas patentes. E aí houve um crescimento exponencial com relação a isso nos últimos 2 anos. A patente... Deixa eu fazer uma pergunta. Amanda, a patente centésima foi ano passado ou ano retrasado? É que a Amanda está aqui, eu vou tirar uma dúvida com ela. Foi ano passado. Então, a centésima patente concedida foi o ano passado, certo? Ou seja, o ano passado nós tivemos a centésima carta patente da universidade, que foi uma patente da professora Lucimara, do Departamento de Física, em que gerou, algo como, eram placas solares flexíveis, gerou um burburinho na mídia altíssimo, veio várias RPC, Record, ela entrou no Jornal da Record, no Nacional, no final da noite, ao vivo, para explicar que, de fato, ali nós vimos que a disseminação da informação nas mídias digitais são super importantes para que eles conheçam a universidade. Mas eu comento da centésima porque isso foi ano passado, né? E depois, entre o ano passado e esse ano, estamos em maio, certo? Então, foi em setembro ou agosto, menos de um ano, nós tivemos a concessão de 40, basicamente, né? Com a dela, 41 cartas patentes. Então, ou seja, isso é um ponto importante. O NPI está trabalhando para que as avaliações sejam mais rápidas, porque isso é uma das reclamações, muitas vezes, dos inventores. Por que eu vou depositar uma patente se ela vai demorar 5, 6, 7 anos para ser avaliada? Então, o NPI tem buscado acelerar esse processo para que esse número cresça, e esse número tende a crescer cada vez mais ao longo desse ano 2024,
certo? Especificamente, eu tenho aqui 618 patentes de invenção ou modelo de utilidade, 35 marcas, 129 programas de computador, 25 desenhos industriais e 10 cultivares. Lembrando que as cultivares é o que nos dá mais royalties atualmente, certo? Bom, como que nós fazemos essa gestão, pessoal? Para vocês entenderem que o trâmite aqui interno não é nada simples, muito pelo contrário, tem que ser um trâmite semanal, porque toda semana o NPI manda solicitações de alterações para nós. Então, é algo que tem que ser pragmático. Então, normalmente, a revista do NPI, que é a revista semanal do NPI, ela é lançada às terças-feiras. Então, às terças-feiras chega um volume grande de informações que nós precisamos processar, contactar todos os inventores, sejam eles da UFPR ou externos. Quando envolve outras instituições, temos que contatar os NITs das outras instituições. Então, é uma conversa que ocorre diariamente, manhã, tarde e noite, para que a gente consiga solucionar todas as demandas do NPI. Veja, em alguns casos envolve depósitos internacionais, então a gente tem que envolver aí os NITs de outras universidades estrangeiras, como é o caso agora que a gente está tratando de uma propriedade intelectual que foi desenvolvida em parceria com uma universidade canadense, certo? Aí, alguns trâmites que eu comentei já anteriormente, mas eu friso aqui, como que eu acelero esse processo? Como que eu torno mais ágil? Como que eu consigo ter uma patente concedida em menor tempo? Eu consigo usar alguns artifícios que o NPI criou, como os exames prioritários, né? Ou seja, uma patente verde, se é uma patente desenvolvida numa ICT. Então, vejam, o fato de ser desenvolvida numa ICT faz com que eu tenha uma aceleração, porque eles querem que as instituições de ciência e tecnologia possam ter mais desenvolvimentos. Então, por exemplo, assim, o INPI, ele dá mais, ele acelera o processo de uma ICT, de uma patente em avaliação de uma ICT, se comparado a uma empresa, por exemplo. Então, muitas vezes, vale muito mais a pena se depositar para uma empresa que fez uma patente em parceria com a universidade, vale muito mais a pena que a gestão saia, o depósito saia da ICT do que da empresa propriamente dita, porque isso vai acelerar o processo de concessão daquela carta patente, certo? Caso específico que teve, que agora já caiu, né, a validade, mas durante a pandemia o NPI criou uma classificação de patentes para a Covid, certo? Para o vírus SARS-CoV-2, ou seja, todos os desenvolvimentos tecnológicos que eram feitos e depositados para avaliação com relação, seja de fármacos, enfim, de qualquer tipo de solução de inovação com potencial atividade inventiva relacionada à Covid-19, certo? Elas eram avaliadas muito mais rápidas, de forma célere, fazendo com que elas fossem concedidas as cartas patentes em tempos recordes, muitas vezes. Por quê? Porque a ideia era que o NPI não travasse a potencial transferência daquela tecnologia para o mercado, ou seja, de empresas pudessem usar a tempo durante ainda a pandemia, certo? Que, de fato, isso tudo pretende, e por isso que eu comentei no início que hoje eles estão querendo que a gente chegue em algum momento numa proporção, uma patente depositada, um licenciamento realizado. Por quê? O objetivo final sempre, pessoal, é nós não pensarmos em engavetar essas tecnologias que são muito bem desenvolvidas das universidades, enfim, é nós transferirmos essa tecnologia para a sociedade, que haja algum tipo de resultado para que essas propriedades industriais, no caso, sejam passíveis de utilização pela sociedade. Bom, aí são outros passos de forma administrativa, só para vocês conhecerem. Depois do depósito, eu tenho que fazer um acordo de propriedade intelectual, ou seja, definir quem são os cotitulares, quantos por cento a universidade vai ter e quantos por cento uma outra instituição que faz parte terá, certo? Então, aqui na universidade, nós temos uma norma interna de que se a UFPR tem 50% ou mais daquela patente, nós assumimos a gestão da patente como um todo, certo? Para tentar tornar ela, o trâmite administrativo mais célere, evitando qualquer tipo de burocracia. A ideia aqui é nós desburocratizarmos todo o processo sem nós ferirmos a legislação federal. Então, nós assumimos os custos para que os inventores tenham a carta patente o quanto antes dentro do trâmite tradicional do NPI, certo? Bom, buscamos a transferência de tecnologia. Ok, o que nós temos hoje? Nós temos hoje 64 contratos de transferência de tecnologia. Nós arrecadamos 730 mil em royalties em 2022 e mais de 490 mil em 2023, certo?
Por que esse valor caiu de 22 para 23? Porque, basicamente, como eu comentei, a maior parte dos royalties advém das cultivares de cana-de-açúcar e, basicamente, as cultivares de cana-de-açúcar, os royalties são pagos em relação às safras. Então, quando a safra é menor ou ela dá menor resultado, esses valores oscilam muitas vezes significativamente, certo? Hoje, nós temos esses valores. Em 24, obviamente, nós não temos esses valores porque eles estão sendo cobrados agora, ou seja, as empresas estão enviando os relatórios para que seja emitido os boletos para que eles sejam, a universidade seja ressarcida, certo? Isso é uma outra situação que foi definida em dezembro do ano passado, mas para que nós, aí pensando sempre nos inventores, certo? Para que os inventores que têm direito, segundo a resolução 0115, a receber parte dos royalties da sua invenção, para que nós pudéssemos desburocratizar todo o processo de recebimento do recurso na conta do inventor, que tinha alguns trâmites que travavam o processo, né? Por nós sermos uma instituição federal, pública federal, nós criamos um convênio com a Fundação de Apoio, né? Similar ao que a UFMG faz, a Federal de Minas Gerais, que talvez seja o NIT mais bem desenvolvido do Brasil, né? Isso inclusive foi uma sugestão da procuradora federal da UFMG à época, né, que hoje faz parte da Câmara de CTI em Brasília. Esse convênio é super bem visto pelas instituições, porque faz com que as pessoas que estão envolvidas nas tecnologias tenham o retorno mais rápido com relação ao recolhimento dos royalties, né? Que abaixo coloca algumas empresas que já ou estão licenciando tecnologias da universidade, né? E aí eu entro no assunto de hoje, certo? São 11h30, eu falo demais, esse é o meu problema, acho que a Francine disse que gostava de falar, mas eu gosto de falar mais ainda, né? Então, eu vou falar sobre patrimônio. Então, essa base sobre propriedade intelectual é importante para que a gente entre nesse assunto aqui. Obviamente que eu não vou dar muitos detalhes a respeito de lei do acesso ao patrimônio genético e, enfim, a conhecimento tradicional associado. Por quê? Porque não é a minha expertise. Tem pessoas aqui que estão no evento, a professora Shirley, por exemplo, que coordena todo esse processo na universidade, são mega experts nesse assunto e são as pessoas que podem responder todos esses detalhes. Mas eu trago aqui algumas informações até para respaldar o que eu vou falar de um caso real que aconteceu na universidade mais à frente, que é o cenário atual da universidade, certo? Então, aqui a gente tem a lei de acesso, a 13.123, que diz que patrimônio genético é uma informação de origem genética, de espécies vegetais, animais, enfim, ou até mesmo oriunda de uma substância oriunda de metabolismo. Francine falou muito bem, e eu falei assim, então eu vou ganhar tempo porque eu vou falar mais de propriedade intelectual, porque a Francine já deu a base, eu só complemento o que a Francine abordou anteriormente. O que é feito e o que deve ser feito com relação ao patrimônio genético sempre na universidade, aqui dentro ou fora? O cadastro, o acompanhamento, as adequações, perante a responsabilidade do pesquisador envolvido, certo? Ou seja, se eu desenvolvi, aí relacionando propriedade intelectual e patrimônio genético, se eu desenvolvi uma propriedade intelectual passível de proteção no NPI e que em algum momento daquele desenvolvimento ou em algum momento daquela patente que eu escrevi, há a citação ou o envolvimento de algum acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, eu devo, obrigatoriamente, ter o cadastro, obviamente, anterior na plataforma CIGEM, e eu devo mencionar aqui para a agência de inovação que houve esse acesso. Por quê? Porque se eu marcar não, a Francine comentou de umas questões disso anteriormente, se eu marcar não e o NPI observar que houve, há alguns problemas administrativos que podem surgir para a universidade e para os inventores. Então, há sempre a necessidade aqui, isso eu sempre peço para os professores que chegam aqui com as patentes que potencialmente teve acesso, transparência, sinceridade, informar. Por quê? Porque isso vai travar menos o teu processo de proteção e análise da propriedade intelectual, certo? Bom, qual é essa importância, então, com relação à propriedade? O que eu devo apresentar no cadastro do CIGEM com relação à propriedade intelectual? Obviamente, o nome disso você sabe, tiveram palestras aqui já apresentando esses detalhes, mas nome dos titulares, nome do cadastro, né? Só que eu consigo inserir isso posteriormente. O que eu devo apresentar aqui para a agente de inovação da UFPR no momento em que eu estou aqui tratando do depósito da minha patente? Eu preciso
nos formulários que nós passamos a vocês, informar esse acesso, certo? Então, eu vou mostrar quais são os formulários agora, acho que no próximo slide, marcar as alternativas que remetem ao acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado. E, junto a isso, confirmar por meio de documentação a regularização na plataforma SISGEI. Isso aqui não é uma exigência da Agência de Inovação da Universidade, porque eu coloquei em vermelho aqui. Eu vou frisar. É uma exigência do INPI, certo? Ou seja, não é uma norma que nós criamos aqui na UFR para travar. Muito pelo contrário. Na verdade, o que nós queremos é a transparência para que destrave lá no INPI. O que acontece? Se nós não informamos o acesso ao patrimônio e o INPI verifica que houve, de fato, algum tipo de acesso, vem uma exigência, se eu não me engano é 6.6.2, em que eles mandam fazer essa inserção da documentação, de fato, de acesso ao patrimônio genético, certo? Aí a lei, obviamente, tem algumas regras com relação a isso, certo? De acesso ou não. Então, por exemplo, o artigo 47 da lei, ela diz que, basicamente, a concessão do direito de propriedade intelectual fica condicionada ao cadastramento ou autorização. O que significa? A tua patente tem atividade inventiva, atende aqueles 3 pré-requisitos, certo? Tu desenvolveu algo extremamente inovador. Tua patente vai ser encaixada como patente verde. Então, ela pode ser, digamos que ela foi potencial concedida com 1, 2 anos. Mas chega um momento que tu fala assim, não, eu não tive, eu não cadastrei, eu não pedi autorização. Tu não vai ter aquela patente concedida, certo? Então, isso diz lá claramente que não pode, certo? Então, a transparência nesses casos de acesso ao patrimônio genético e que envolva a propriedade intelectual é super importante. A resolução número 23 do CGEM, ele fala, por exemplo, em algumas especificações que muitas vezes, e é o caso que eu vou apresentar mais à frente, facilitam, né, e, digamos assim, regularizam situações. Então, por exemplo, depósitos anteriores a 2007, que envolvem, de alguma maneira, acesso ao patrimônio, devem apresentar o número de autorização do CGEI. Novos pedidos, certo? Ou seja, eu depositei antes de 2007, né? E eu, naquele pedido antes de 2007, eu acessei alguma propriedade, algum patrimônio genético ou conhecimento associado. Eu preciso, conforme a resolução número 23, eu preciso regularizar a situação, né? Apresentando uma autorização do CGEI. Novos pedidos, hoje, por exemplo, 2024, mais de 24, eu vou depositar uma patente. O que eu preciso? Informar no ato do depósito, por isso que a conversa com a agente de inovação aqui precisa ser transparente, ou seja, Pedro, Amanda, Cássio, o pessoal que cuida disso, eu realmente acessei, isso não tem problema algum, muito pelo contrário, vamos marcar aqui que acessou. Por quê? Porque nós vamos informar ao INPI, certo? Que houve esse acesso ao patrimônio. E ali nós vamos indicar qual é o número de autorização e quais são os documentos comprobatórios que está cadastrado lá na plataforma, certo? Já a resolução número 34 do CGEM, ela informa que o requerente do pedido de patente posterior a junho de 2000 deve informar ao INPI a origem do material acessado e o número do correspondente da autorização de acesso concedida pelo órgão competente, certo? Então, a resolução 34 diz que, posterior a 2000, nós devemos informar ao INPI. Bom, aqui é um exemplo, certo? Um caso real que ocorreu na universidade. O artigo 47, como eu comentei, diz que eu preciso condicionar, digamos, a concessão condiciona o cadastramento e autorização nos termos da lei. O caso recente na UFPR foi de um licenciamento de uma tecnologia, certo? Então, basicamente, a empresa estava licenciando uma tecnologia, e até eu botei aqui, só por questão da LGPD, o nome dos professores inventores, apesar de ser domínio público, né? Eu preferi não mostrar. Mas o nome da patente está ali, porque isso de fato, isso é público mesmo. Bom, o que isso significa? Nesse caso aqui, para vocês entenderem de uma forma bem sucinta, eles protegeram, fizeram o pedido de proteção, certo? Então, o pedido de proteção antigo, 2009, né? E o que aconteceu? O INPI chegou em um momento, ele viu, não, realmente tiveram acesso ao patrimônio genético, certo? Então, eles fizeram uma exigência do tipo 6.6.2 e mandaram um parecer, esse é o parecer, são imagens de parte do parecer formal do INPI, dizendo que se de fato teve, como eles haviam
observado, eles deveriam fazer, informar o número de autorização, certo? Ou eles deveriam fazer uma carta explicativa sobre o caso, certo? Então, basicamente, aqui, se nós observarmos, o professor envolvido, ele declarou ao NPI, certo? Que esse acesso foi anterior a 30 de junho de 2000, certo? Não havendo a necessidade daquele número de autorização. Então, ele fez essa carta explicativa, foi enviado pela agência de inovação ao NPI, e o NPI, ok, acatou, né, conforme a legislação, e passa para frente. Obviamente que se esse acesso foi feito em data posterior, certo? Ele tem que ser, tem que haver o número de autorização de fato. Tá? Por que isso aconteceu? Porque a empresa, quando foi licenciar, sabendo que havia esse acesso ao patrimônio genético, essa patente é relacionada a uma vacina, uma composição vacinal, né? para câncer, se eu não me engano, alguma coisa assim. Né? Se é feito de uma forma, no caso a empresa, ela pediu, olha, eu acredito aqui que teve acesso, então eu preciso dessa documentação. Então essa documentação ela foi, no caso, anexada ao pedido de transferência de tecnologia, de licenciamento, para que a empresa que fosse utilizar essa composição vacinal para uso e exploração comercial mostrasse, olha, esse acesso ao patrimônio genético está regularizado perante o NPI. Né? Similar a situações condizentes com o que a Francine comentou ao longo da sua apresentação, que é necessário haver essa regularização desde a base, né? Que esse é o ponto principal. Aí aqui está, para vocês entenderem. Aqui que a gente precisa informar lá dentro quando nós vamos proteger a nossa tecnologia, para evitar casos como esse aqui anterior, que é nós termos essa exigência aqui do NPI, mandando que autorizar e que a empresa, quando for licenciar, transferir a tecnologia peça. Para evitar isso aqui que eu mostrei agora, eu preciso hoje, na UFPR, preencher isso aqui. Declarar que houve uma declaração positiva de acesso, eu informar o número de autorização, eu colocar a data e informar possibilidades de origem do material genético, né, ou do conhecimento tradicional associado. E, junto a isso, colocar a documentação que mostra que eu estou cadastrado lá na plataforma de acesso, a plataforma do CIGEM, certo? Dando essa autorização ao acesso ao patrimônio genético. Isso é muito importante, pessoal. Então, eu sempre peço encarecidamente para as pessoas que vêm depositar uma propriedade, uma patente aqui, que se de fato houve o acesso ao patrimônio, obviamente a gente consegue, lendo a patente, observar se de fato houve ou não, né? Mas é importante a gente ter uma relação transparente sempre com os inventores, para que a gente não tenha problemas durante a avaliação da patente, como eu acabei de mostrar nesse caso anterior, certo? Bom, e aí, em relação à propriedade, o que eu não posso patentear que tenha relação com o patrimônio genético? Em hipótese alguma, o NPI não aceitará, certo? Métodos terapêuticos ou de diagnóstico, ou seja, métodos terapêuticos normalmente podem ter algum tipo de relação com acesso ao patrimônio genético, e eu não vou conseguir depositar, proteger um método terapêutico diagnóstico, seja ele para aplicação em humanos ou em animais, certo? Eu não posso proteger materiais biológicos encontrados na natureza, certo? Sejam elas isoladas ou não, ou seja, inclusive eu não consigo proteger genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural, ou processos biológicos propriamente ditos, processos biológicos naturais, obviamente, né? Com relação à proteção sui generis, sistema de proteção, para não envolver sistema garante basicamente os ativos com relação ao conhecimento tradicional. Então, aqui eu levo em consideração a Lei 9456 de 1997, certo? Para essas relações de proteção sui generis. Como que eu delibero isso com relação ao cadastro para acesso ao fins de propriedade intelectual? Decreto 8772, certo? Como que eu comprovo isso? Então, o decreto 772 é o caso que eu acabei de mostrar, da empresa, certo? Ocorreu antes de junho de 2000, certo? 30 de junho de 2000. Mas como é que eu vou comprovar? Naquele caso estava pequena a imagem, mas naquela carta que os professores fizeram ao NPI, respaldado pela universidade, eles indicaram que eles haviam publicado já isso anteriormente, num congresso, se eu não me engano. Como que eu comprovo, então, que esse acesso ao patrimônio foi feito antes de 2000? Meio de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
Então, publiquei um artigo, uma comunicação, um evento científico, um relatório de conclusão da pesquisa, certo? Uma dissertação, uma tese de doutorado, eu consigo, de fato, mostrar que aquele acesso foi anterior. Eu posso também mostrar que eu depositei uma patente antes de junho de 2000. Então, aquele acesso foi feito antes. O registro da cultivar foi feito antes, certo? Então, eu tendo algum documento comprobatório disso, de que aquele acesso foi feito antes de 2000, eu resolvo alguns problemas que eu posso ter com o INPI, certo? Bom, aí aqui entra uma situação relacionada à repartição de benefícios quando envolve propriedade intelectual. Obviamente, a Francine já falou bastante sobre repartição de benefícios, não vou entrar dentro desse contexto todo, mas aqui, basicamente, aqui nós temos que pensar nos benefícios quando a gente explora comercialmente, ou seja, licenciamos, que é o ideal, nós protegemos a tecnologia, nós licenciamos ela para exploração comercial por alguma empresa, certo? E agora nós vamos colher os royalties, os royalties serão repassados às universidades, por exemplo, a UFPE. Né? Teve acesso ao patrimônio genético, então a gente vai repartir os benefícios conforme aquelas tabelas, inclusive tinha um slide aqui, eu estava acompanhando a apresentação da Francine, ela apresentou já a repartição de benefícios, eu falei, vou tirar esse slide, já que eu não vou repetir, o pessoal vai estar quase na hora do almoço e não vai querer mais ouvir sobre repartição de benefícios. Mas veja, repartição de benefícios, basicamente, eu tenho que pensar nos usuários, certo? Ou seja, os pesquisadores de diversas áreas de conhecimento dos setores de biotecnologia, fármacos, cosméticos, entre outros, e os detentores. Ou seja, quem é o detentor daquele conhecimento tradicional associado, certo? Ou a União, propriamente dita, né, detentora desse conhecimento associado, que representa os interesses da população brasileira, certo? Sobre o patrimônio genético. Então, é importante que haja isso, porque há todo um organograma, se nós pensarmos na repartição de benefícios, que deve ser obrigatoriamente respeitado para que todas as partes que fazem parte desse conhecimento sejam beneficiadas com a situação. Por isso que eu observo que, de fato, a biodiversidade do Brasil ela pode ser muito bem explorada de forma sustentável. Né? Se nós seguirmos essas diretrizes da legislação, nós conseguimos desenvolver diversas tecnologias e ainda nós darmos por direito resposta, retorno a essas pessoas ou a esse conhecimento tradicional associado que está envolvido naqueles desenvolvimentos tecnológicos, de base tecnológica. Bom, e aí para finalizar, pessoal, com relação a isso, obviamente que eu poderia ficar horas falando aqui, então eu tento ser muito conciso, apesar de eu falar demais. Qual é o cenário atual? Eu finalizo com esse último slide, justamente para reforçar a necessidade de nós disseminarmos a importância de, primeiro, nós protegermos as nossas tecnologias desenvolvidas aqui dentro da universidade. Então, esse é o ideal, é que nós protejamos tudo, absolutamente tudo, para que nos dê direito àquilo, para que outras pessoas, enfim, utilizem aquilo de forma indiscriminada e inapropriada. Mas é importante nós disseminarmos, e esse é o último slide, com relação a informações, e isso é muito bem feito pela professora Shirley e a sua equipe, dentro da Universidade Federal do Paraná, certo? De informar a necessidade de nós acessarmos patrimônio genético, se nós acessamos patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado. É muito importante. Por quê? Porque muitas vezes, eu falo pelo que acontece aqui dentro da agência de inovação, muitas vezes pode ter havido o acesso ao patrimônio genético, mas não nos foi informado. E como que eu respaldo isso em números, pessoal? Bom, nos últimos 2 anos, o ano atual e o último ano. Vejam a baixíssima demanda que chegou até a agência de inovação com relação a acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado e que remeteu a algum tipo de proteção de propriedade industrial junto ao NPI. Nós tivemos 2 casos só em 2023. Foram essas 2 patentes. Uma relacionada a polissacarídeos extraídos da espécie Clitorus ereigi e o outro uma de macroalga verde, a Gairalia brasiliensis, certo? Que de fato acessaram o patrimônio genético, né? E eles indicaram isso e ótimo, o INPI fez todo o trâmite de forma célere, não bloqueou nada, não solicitou exigências relacionadas a isso. E veja, 2024, apesar de estarmos em maio, ainda não tive nenhum caso de acesso ao patrimônio genético com conhecimento tradicional associado aqui dentro
para fins de proteção de patentes, por exemplo. Então, o que eu quero remeter a isso? É que, de fato, é muito importante, obviamente, que o acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado nem sempre está relacionado à propriedade industrial, intelectual, proteção das mesmas. Eu posso acessar num projeto de pesquisa, obviamente, num projeto de extensão, enfim, e aquilo tem que ter o cadastro, obviamente, como sempre a Unibio aqui na universidade preconiza, mas é importante nós disseminarmos a informação para que as pessoas que estão desenvolvendo patentes aqui dentro, tecnologias, produtos, processos que remetam à proteção de patentes, tenham esse conhecimento com relação a o que é patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado. Como que eu faço isso? Como eu informo isso dentro da universidade? Se nós tivermos essa disseminação por completo dentro da nossa comunidade, as pessoas vão começar a se atentar mais em, ok, quero depositar uma patente, ok, tive acesso ao patrimônio genético, como que eu regularizo isso em termos administrativos junto ao UFPR, junto ao INPI, né? Esse é o nosso cenário atual. Anteriormente, nós tivemos outros casos, mas eu trouxe, assim, por quê? Porque, assim, cada vez mais a UFPR tenta disseminar esse conhecimento de patrimônio genético de forma brilhante. O pessoal da professora Shirley faz, junto com ela, na universidade, e um exemplo é esse evento, esse workshop. Todo ano nós temos a possibilidade de compartilhar informações, mas é importante que a nossa comunidade também compreenda a importância de nós informarmos desse acesso e dessa maneira nós darmos transparência a tudo que é desenvolvido aqui dentro da universidade, com possibilidade de proteção intelectual, né, propriedade industrial, por exemplo, e que tenha tido acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, certo? Com isso, pessoal, eu encerro a minha apresentação. Eu espero que eu tenha trazido algumas informações, principalmente para a comunidade da UFPR, de como nós trabalhamos aqui dentro da Agência de Inovação. Por quê? Porque é importante também vocês conhecerem o trabalho árduo que é feito aqui dentro, sempre em prol de nós darmos apoio à universidade, à nossa comunidade, e principalmente nós também tentarmos disseminar a importância de aliarmos situações que remetam à propriedade intelectual junto com acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado. Aqui tem nossos meios de contato, certo? Caso alguém queira conversar conosco, quem quiser vir pessoalmente tomar um café conosco aqui, a gente fica no Centro Politécnico, em frente ao condomínio de laboratórios, é um prédio branco e azul. Estaremos aqui sempre à disposição de vocês. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo e a professora Suzy e a professora Shirley pelo convite de estar aqui hoje. Obrigada, professor Pedro, pela palestra esclarecedora. Aí ainda temos aqui quase 200 pessoas online, então o pessoal realmente está interessado nesse tema da propriedade intelectual. E é importante a gente destacar aqui, né, gente, o papel, a importância do papel do NIT, né, no caso nosso aqui seria a SPIN, como esse agente, né, de intermediação entre a universidade, o INPI, e indiretamente até mesmo para atender a legislação, né? Foi comentado aqui anteriormente, acho que pela Manuela, pela própria Francine hoje, né, que o INPI, ele atua, assim, ele é um checkpoint, né, da questão de verificação do acesso ao patrimônio genético. O NIT, eventualmente, né, pode ser também, a gente sempre tem essa preocupação, né, a pessoa vai lá, eu estou preenchendo lá o formulário para a agência de inovação, para a SPIN, e eu declaro lá que houve ou não houve acesso, né, ao patrimônio genético. Às vezes a pessoa declara que não houve, porque ela não sabe que houve, né? Esse é o ponto. Então a gente lida com esse risco, né, e deixando claro que a responsabilidade, né, é do pesquisador de declarar a veracidade, né, dessa informação, mas quem sabe a gente consegue ainda evoluir para uma situação onde a gente consiga identificar, né, opa, a professora Suzy está declarando aqui que ela não acessou o patrimônio genético, né, mas eu estou vendo aqui na patente dela que ela está descrevendo que ela isolou um micro-organismo aqui no Centro Politécnico, né, e utiliza esse micro-organismo no seu processo. Então, opa, né, ponto de atenção aí. Então, quem sabe a gente consegue, né, crescer. Nós estamos em constante desenvolvimento como o UFPR, né, a própria questão do professor Douglas ter sido do Douglas, né, que é o examinador do INPI, ter sido nosso professor aqui
no departamento, por iniciativa do professor Sokol, aqui por 1 ano e meio. Então, isso já trouxe uma base para que a gente pudesse entender melhor sobre isso. Agora, a gente, junto com a Unibio também, estamos desenvolvendo aí esse conhecimento. E a gente tem aqui, pessoal, eu vou colocar aqui uma pergunta, rapidamente aqui, se o professor Pedro quiser comentar, senão eu mesma posso comentar também. Gostaria de saber sobre patente social, no caso de grupos indígenas e cultivares tradicionais. Como devemos proceder para garantir os direitos da comunidade? O professor Pedro quer comentar algo? Bom, em relação ao que remete ao que o trabalho da agência, junto ao NBI, por exemplo, a patente social, ela é mais, eu diria, não é considerada um tipo de patente, certo, junto ao NBI, de forma administrativa, ela é mais um jargão, eu diria assim, com relação ao que pode ser considerado. Então, por exemplo, eu poderia chamar alguns desenvolvimentos de produtos ou processos, produtos principalmente, sendo do tipo patente social, mas não necessariamente ela é enquadrada como patente social no NPI. Então, de forma administrativa, isso não existe para o NPI, se é uma patente social ou não, certo? Mas, então, assim, isso não faz com que tenha algum tipo de aceleração do processo de proteção, quando, por exemplo, no caso que foi feito um produto, por exemplo, que acessou grupo indígena, conhecimento de grupo indígena ou cultivar tradicional. Eu acredito que talvez a professora Suzão ou os demais da Unibio possam esclarecer isso, mas garantir os direitos da comunidade estão muito mais relacionados à forma com que tu faz o cadastro disso, mostrando que teve acesso de fato, porque no NPI, basicamente, isso não vai contar com referência à aceleração de processo, porque eles não consideram uma patente social como um dos tipos de patente, né, a ser protegida. Até complementando aqui, né, pessoal, a questão de se houve acesso a CTA ou PG, né, existem os termos de repartição de benefício que não necessariamente é monetária, que estão estabelecidos na legislação 13.123. Mas, além disso, né, eu até queria trazer uma questão aqui, o licenciamento de uma tecnologia, ele é um contrato entre as partes, né? Então, vamos supor que eu desenvolvi uma tecnologia que possa ser de benefício para uma comunidade indígena. Eu posso, né, optar por licenciar essa tecnologia gratuitamente, né? Não precisa necessariamente haver uma exploração econômica. A gente tem que ver a patente, né, além dessa questão do direito de propriedade, como também uma forma de proteção de tecnologias. Eu nunca esqueço de um exemplo que o Douglas contou aqui para a gente, de uma colega, né, lá do norte do Brasil, que desenvolveu um medicamento a partir de um ativo da biodiversidade brasileira, e não foi patenteado, né, não houve o patenteamento na época, e, de alguma maneira, na época, uma empresa veio e patenteou, né, o medicamento que ela desenvolveu, e ela própria, como usuária do medicamento, teve que pagar indiretamente royalties para essa empresa, né? Então, a patente, ela pode ser vista também como uma proteção, né? Para que a gente possa definir quem vai explorar, quem não vai explorar. Eu posso licenciar, né, baseado no conceito, né, de uma patente social, gratuitamente, por exemplo, né, para uma determinada comunidade, mediante, né, um contrato. Então, para a gente poder ver também a patente dessa forma, né, como se fosse uma proteção. Eu tenho mais... Pode falar, professor. Vou complementar uma situação, Susan, até para entender, porque eu falei na apresentação sempre em uso e exploração comercial, de fato, isso é um contrato, é uma minuta de contrato que vem da AGU, ela é padrão, lá a gente define os royalties, mas nada impede que a universidade, junto com os inventores, ela tome a decisão de licenciar sem ônus para a empresa, ou seja, livre de royalties, ou seja, se envolve um conhecimento tradicional associado de uma comunidade indígena, que aquele produto ou aquela tecnologia desenvolvida pode beneficiar aquela mesma comunidade, eu posso licenciar sem problema algum, sem ônus algum, ou seja, a comunidade pode retornar o uso daquela tecnologia sem pagar nada. Isso, de fato, é incentivado de alguma maneira, né? A questão é que, muitas vezes, como tu comentaste, a gente não sabe que tem acesso
ao patrimônio ou ao conhecimento tradicional, porque não informam a nós, né? Por mais que tu leia a patente, depois tu verifique que há alguma situação similar a isso. Por isso que disseminar a informação é super importante. Com certeza. A gente tem mais duas perguntas aqui que acho que eu mesma vou responder, professor Pedro, porque são coisas da nossa área, que surgiram aqui Sim, umas eu tô vendo um dúvidas. pouco, né? Tá, Eu ó, vou vencer, que pode. Uma dúvida aqui da Isabela é o seguinte, né? Se ela consegue pedir uma patente de uma proteína produzida por expressão heteróloga em fungo, né? E como proceder. Então, assim, é permitido o patenteamento de moléculas, né, que não sejam naturais, então, que não coincidam com alguma sequência natural. Ainda que você faça uma expressão heteróloga, se você produzir, né, como produto dessa expressão, uma proteína em sua sequência idêntica a uma outra natural, ainda que seja em outro organismo, em outro contexto, você não pode pedir o patenteamento da proteína em si, tá? Existe um documento que são as diretrizes para pedidos de patente na área de biotecnologia, está disponível no site do INPI, né? Acho que a primeira versão dele foi de 2015, depois tem uma nova versão ali melhorada de 2020, se não me engano, que ele dá vários exemplos do que você pode e do que você não pode patentear, tá? E ainda nesse mesmo tema, a gente tem aqui uma outra pergunta aqui também. Como é o caso de proteção das patentes sobre produção de substâncias por micro-organismos, né? É preciso o desenvolvimento de uma formulação, um produto, apenas com a substância, ou apenas os testes, a identificação? Eu acho que entra na mesma questão aqui de ser ou não, né, de uma substância natural. Né? Então, se ela é um metabólito natural, o metabólito em si, você não pode proteger. Você pode, eventualmente, sim, proteger uma formulação que contenha esse metabólito, exatamente. Desde que, claro, não seja uma mera diluição, então, os componentes da formulação têm que ter a sua função definida, determinada, tudo isso tem que estar descrito ali no relatório descritivo, né? E aí, eventualmente, você poderá pedir a proteção dessa formulação. Porém, quando se trata de substâncias naturais, né, nós podemos, sim, proteger o uso dessa substância para algum propósito específico. Então, o uso... Então, já teve até um caso que a gente aqui tinha uns peptídeos, né, que a gente avaliou a atividade, enfim... E não seria concedida a proteção para os peptídeos em si, mas sim para a aplicação deles exatamente, né? Então, nesse ponto aí, o INPI, ele faz ali as exigências, né, onde ele determina o que pode e o que não pode, e isso também tá definido ali, né, no nosso, naquele documento que eu comentei sobre diretrizes, né, de pedidos de patente na área de biotecnologia. E acho que aqui já foi, deixa eu ver, isso aí. Então, assim, pessoal, só para fechar, para finalizar aqui, a gente tem uma última situação, né, que é quando a gente trabalha com um determinado micro-organismo, com uma certa amostra que o nosso processo depende exclusivamente daquele micro-organismo, daquela amostra que não está disponível num banco público, da gente ter que fazer o depósito desse micro-organismo num banco que é reconhecido pelo INPI, né? Que até, salvo engano, né, não existe, né, até o momento, uma instituição no Brasil, né? Então, isso teria que ser um depósito internacional, que envolveria, então, dependendo da forma como é feito esse depósito, ou um envio ou uma remessa, né, se ele vai ser fechado ou não, e tudo isso envolve custos, né, custos da manutenção dessa amostra em um banco internacional. Você sabe, professor Pedro, se já teve algum caso aqui da UFPR que teve que ser enviado, né, para depósito num banco internacional, e se sim, quem que arcou com esses custos, né, que não são baixos? Lembra se já teve alguma situação nesse sentido? No tempo que eu estou aqui, não teve, mas os custos normalmente é aquilo que eu comentei, se envolvem desenvolvimentos aqui dentro da universidade, isso pode ser
custeado pela própria universidade, isso não é colocado no CPF do professor, certo? Veja bem, isso é um ponto, é por isso que eu sempre frisei ali que quem paga as taxas, no caso do MPI, é o UFPR, né? A gente gasta mais de 110 mil por ano para manter todas as propriedades intelectuais, né? Então, assim, é um custo bem caro. Nesse caso que tu está comentando, de fato, muitas vezes a própria universidade ela pode fazer esse custeio, sim, né? Desde que a gente tenha conhecimento disso. Tá, ok. Então, isso aí tem que ser, eventualmente, né, combinado, porque com certeza vai aumentar o custo, né, da manutenção desse micro-organismo. Pessoal, então, agradeço mais uma vez a participação aqui do professor Pedro, do público, né, que foi, assim, muito importante a participação de vocês também. Ainda houve perguntas sobre CTA, tá, pessoal? Só ressaltando que amanhã a gente vai ter uma mesa sobre CTA, tá? E se houver ainda perguntas, dúvidas, vocês podem também entrar em contato conosco através da Unibio, né? Dá uma olhada lá no site da Unibio, tem várias informações. Eventualmente, a gente também pode responder algum questionamento de vocês, né? Professor Pedro, não sei se quer fazer algum fechamento. Qualquer coisa, o meu contato é susan.carp, meu nome que está ali na tela, @ufpr.br, tá? E o professor Pedro, se quiser fazer algum fechamento também, porque à tarde temos, né, mais sessões, então a gente vai fazer agora o intervalinho do almoço. A palavra é sua, professor Pedro, então, para estar finalizando aqui. Mais uma vez, professora Susan, agradecer o seu convite, da professora Shirley, da Unibio como um todo, pela oportunidade de trazer um pouco da realidade da UFPR com relação à propriedade intelectual. Isso é algo muito amplo, certo? A agência de inovação, ela é a unidade responsável, mas essa unidade ela só funciona se de fato a nossa comunidade compreender a importância de nós protegermos os nossos desenvolvimentos, de nós disseminarmos a inovação como um todo. Então, esse é um dos papéis da agência de inovação. Eu agradeço mais uma vez o convite, a possibilidade de, por algum tempinho, eu passar uma pequena parte, pequeníssima parte da realidade da agência de inovação, que de alguma maneira remete, em muitos casos, sobre o assunto principal, que aqui está sendo tratado no evento, que é o patrimônio genético e conhecimento tradicional associado. Agradeço, fico à disposição, meu contato estava ali, para quem quiser, acesse, ou não anotou, acesse o site da SPIN, spin.ufpr.br, e lá tem todas as informações necessárias que vocês podem precisar. Muito obrigado e tenham um bom dia. Bom dia, obrigada, gente. Tchau, tchau. Até mais.